Caderno tá ok? Caneta tá ok? O livro tá ok? Aham, você achou que por hoje ser terça-feira de carnaval eu não ia falar sobre educação? Então, você se enganou. Nós estamos no quadro Escreve Lendo, aqui no canal Saberes Poderes. Eu sou a Daniele Leite e hoje, como já combinado com vocês, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa obra tão preciosa, Pedagogia da Autonomia, do educador Paulo Freire. Bom, pessoal, considero que é uma mini resenha, porque de um livro tão grandioso como esse, nós demoraríamos aqui horas falando a respeito. É mais para dar um gostinho mesmo para os senhores. Vejam aqui, eu tenho a capa, a contracapa com a foto do Paulo Freire. Hoje nós já temos uma edição com uma outra capa mais moderna. E quem não tem esse livro, mas vai se interessar pela leitura, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Amazon para que você possa adquirir. Ele é um livro com preço muito acessível e que vale muito a pena e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, como a gente já havia conversado, Paulo Freire ele é um educador que conduz a prática docente de forma humanizada, valorizando o indivíduo, considerando que cada aluno tem as suas particularidades e considerando também que todo mundo ensina e todo mundo aprende. Não é só o professor que ensina, tampouco só o aluno que aprende. Não, nós podemos aprender com todas as pessoas. Todas as pessoas têm algo a ensinar. Esse livro ele tem 143 páginas, ele foi escrito em 1996, ele é dividido em 3 capítulos e ele gira em torno do ensinar. É como se Paulo Freire tivesse imprimido a essência dele aqui, da forma dele ensinar nessa obra. Então ele tem um viés progressista, valorizando o indivíduo e considerando também, e isso eu acho muito legal porque é um dos meus objetivos aqui no canal Saberes Poderes, considerando que a educação transforma o mundo, que a educação tem o poder de transformar vidas. Eu me identifico muito com esse ideal. Paulo Freire, então, ele vai trazer aqui na obra dimensões da prática docente. Ele dividiu a prática docente em 6 dimensões, que são elas: profissional, estética, ética, humana, social e dialógica. E aí, então, o livro vai transcorrer sobre essas dimensões da prática docente, da forma que o educador ele deve ensinar. Como nós já conversamos na aula passada, Paulo Freire ele combate aquela educação bancária, a educação que só vai depositando ali conteúdo no aluno. Ele considera que professor e aluno são sujeitos ativos do processo ensino-aprendizagem. Por isso que ele diz que todo mundo ensina e todo mundo aprende. Então, lá nas dimensões, quando eu falo da dimensão profissional, é considerando mesmo que o professor ele é a autoridade na sala de aula. Isso mesmo, a autoridade. O professor, ele que vai conduzir as suas aulas. Quando Paulo Freire fala em autoridade, ele não está falando em autoritarismo. Autoritarismo é arrogância, é se impor, é se colocar como centro. Quando eu falo em autoridade, é aquele professor detentor do conhecimento, do conteúdo, que respeita seus alunos, mas que ele conduz a sala de aula. Quando eu falo na dimensão estética, é muito interessante porque Paulo Freire, ele diz que decência e boniteza andam de mãos dadas. Ou seja, que eu tenho que ter uma aula bem planejada, eu tenho que ter uma aula bem conduzida, eu tenho que ter uma aula bonita, com materiais em que os alunos se interessem. Essa é a dimensão estética que o professor deve se preocupar quando ele vai lecionar. Quando Paulo Freire fala sobre a dimensão ética, ele está falando de não ter desvios fáceis. É isso que você entendeu mesmo. Não desviar o caminho facilmente. É o comprometimento do professor em sala de aula. Não é porque Paulo Freire fala da dimensão humana, que nós já vamos falar daqui a pouco, que eu tenho que valorizar o indivíduo, que vão ser aulas com pouco conteúdo. Não. O professor deve estar comprometido em trazer o saber na sala de aula. Falando da dimensão humana, considerando os alunos como seres humanos com as suas particularidades, que o professor ele vai valorizar
o nível ali de cada aluno, em que esse aluno está, não diminuindo ou então empoderando ao máximo um aluno, mas sim considerando que cada pessoa aprende no seu tempo. Paulo Freire também fala da dimensão social, já que ele prega e acredita que a educação ela produz sim uma transformação na realidade do ser humano. E por isso que é necessário que o professor conheça a realidade do aluno, inclusive conheça o entorno da escola. Paulo Freire também vai falar da dimensão dialógica. E quando eu falo da dimensão dialógica, é referindo a diálogo mesmo. Aquele professor que ele conversa, que ele expõe a sua aula, mas que ele dá abertura para os alunos se expressarem, onde há um diálogo e não um monólogo. O professor e o aluno vão participar dessa aula, o aluno terá voz na sala de aula. É a relação dialógica em que vai haver o enriquecimento na prática educativa, porque o aluno vai poder colocar os seus argumentos, as suas manifestações, onde ele vai expressar também as suas opiniões. Vejam que todas essas dimensões vão formando um indivíduo mais crítico, um indivíduo reflexivo, e a questão do reflexivo vale tanto para aluno como professor. É importante que o professor reflita sobre a sua prática e logo então nós formamos indivíduos pensantes, uma vez que ele está participando desse processo. A educação não fica restrita apenas ao professor como centro e o aluno como ouvinte. A pedagogia da autonomia, ela quer que a educação reflita na autonomia, na emancipação e no empoderamento do indivíduo. Por isso que é uma obra extremamente recomendada, não só para professores, não só para estudantes de pedagogia, mas para todas as pessoas que se interessam pela educação. Vejam que é o manifesto de uma educação que liberta e uma educação que empodera. Bom, pessoal, eu fico por aqui no quadro Escreve Lendo. Nós conversamos a respeito da pedagogia da autonomia e no próximo Escreve Lendo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a pedagogia do oprimido, obra que foi anterior a essa, também de Paulo Freire. Obrigada pela atenção de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e também de curtir esses vídeos se faz sentido para você. Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Um grande beijo no coração. Até mais.